Namastê, galera, Luciano aqui de novo. E aí, gente, Lucas. Então, a gente resolveu dar o título desse vídeo sobre nossa história, o despertar. Por que a nossa história? Para gerar um pouco mais de intimidade e conexão com vocês. E o despertar porque foi um marco, foi o nosso renascimento, foi o entendimento realmente de uma nova vida conectada com o propósito e com a missão que a gente veio aqui na Terra. Então, galera, é importante a gente saber também que uma das maneiras mais importantes da gente absorver conhecimento é através da storytelling. É verdade. Então, através de histórias é que a gente cria as referências e a gente acaba absorvendo os conhecimentos. Não sempre necessariamente tem que ser daquela maneira acadêmica, assim, ó, bem quadrada, encaixadinha. Maravilha. E uma das coisas chaves e muito interessantes também é que no despertar da consciência você começa a ver a vida sempre por um viés de desenvolvimento. E você percebe que todas as experiências que você passou na vida, sejam elas muito ruins ou traumáticas, na verdade foram experiências de iluminação. Foram situações que você precisou passar aqui na Terra, encarnado nessa vida, para poder se desenvolver. Então tudo que existe, tudo que a gente já passou, foi para tornar a pessoa que a gente é hoje. Então, galera, na minha vida eu fui o filho caçula de 4, então eu sempre fui bem mimadinho pela minha família, fui bem amado. Né? À toa que meu sobrenome é Lucas Amado, nome maravilhoso dado por manhã, gratidão pelo esse nome, muito obrigado. Eu joguei muito videogame na minha vida, eu morei em 7 cidades diferentes. E aí nesse período que eu morei nessas cidades, eu ficava sempre de cidade em cidade, né? Cada ano mudando, dos 7 aos 14 anos. E aí nesse meio tempo eu ficava um pouco deprimido porque eu sempre perdi os meus melhores amigos. E aí eu não sabia lidar com essa situação da melhor maneira possível e cada vez que virava ano eu ficava um pouquinho mais isolado. Aí acabava utilizando muito videogame e televisão, o que aumentou muito o meu pensamento estratégico e minha inteligência lógica. E diminuiu um pouquinho a minha inteligência emocional e a maneira como eu comporto e lido com as pessoas. Interação social, né? Preço a se pagar, é bem caro pra quem tá jogando videogame, já saiba. Além disso também, durante a minha infância eu tive algumas questões com meu pai. Meu pai foi uma das pessoas que teve um karma muito bom quando nasceu, mas ele tomou decisões que não eram muito favoráveis para a vida dele. E aí durante essas decisões o karma acabou rodando, né? E quando ele pagou o preço, ele pagou um dos preços que eu acredito que é um dos preços mais caros que eu já vi alguém pagar hoje. E ele tá vivo ainda assim, vou visitar uma vez na semana sempre, pai, beijos. E durante esse tempo, meu pai ele teve alguns problemas com bebida. E enquanto ele bebia, ele chegava em casa, eu tinha muito medo dele, ele tinha algumas posturas que me davam muito medo. E durante momentos específicos que ele estava bebendo, ele começava a falar coisas muito pesadas pra mim. Hoje eu acredito que não era ele que falava, ele também não lembrava sobre isso, então eu acredito que tinha alguém ali por trás fazendo algumas coisas, mas eram frases muito fortes. E elas marcaram muito a minha vida por um certo tempo, né? Era, poxa, você não presta, não sei porque sua mente teve, não sei porque sua mente trouxe aqui. Ele acabava falando algumas coisas que pesavam muito na minha autoconfiança e eu segurei essas correntes por um bom tempo, até chegar no meu despertar. E a partir desse despertar eu pude largar essas correntes, né? Porque por um tempo elas me deram muita raiva, muita angústia. E depois de conseguir ganhar esse perdão, hoje eu me sinto uma pessoa bastante maravilhosa. Me ajudou muito nesse tempo. E na minha infância também, eu fui o caçula, filho adotivo, junto com minha irmã também, que foi uma filha adotiva. E graças a Deus, minha mãe sempre se esforçou muito para dar o melhor pra gente. Isso foi uma coisa que eu admiro muito nela. Ela sempre buscou oferecer o melhor da forma que ela podia, e isso é muito interessante. Graças a isso, ela me colocou no colégio militar. Estudei 11 anos em colégio militar. Deveria ser mais organizado, né? Estudar 11 anos no colégio militar, mas essa parte nem tanto. Mas hoje eu corro atrás de preservar os meus cachinhos, porque foram 11 anos de cabeça raspada, aquele coisa tudo uniforme e tudo. E nesse contexto de colégio militar, eu até pensei em ser policial, em ser um militar. E coincidentemente eu saí do colégio militar, já fui trabalhar no centro de telecomunicações da polícia. Saí do centro de telecomunicações, fui parar na governadoria, que também tinha contato com certo militarismo. E mesmo vivendo nesse contexto, eu tive o entendimento, depois do meu despertar da consciência, que aquela não era a minha missão. Por mais que o meio quisesse me influenciar daquela forma, a minha essência viu que não era aquele caminho. Uma das coisas marcantes e bem interessantes também, um pouco do meu histórico, é que nesse processo de ser adotado, foi um processo assim bem diferente dos ditos padrões comuns, né? A minha mãe de criação, ela não teve muito tato para me falar as coisas, ela sempre disse muito na lata. De certa forma foi muito bom, eu já ter desde o início dito que eu era adotado, isso me ajudou a construir essa inteligência. E ela também sempre me dizia, né, que ela era a mãe do coração,
Não era mãe de sangue, mas era mãe do coração. E ela contava que a minha mãe biológica, ela não tinha condições de me ter. Ela conseguiu chegar na minha mãe de criação através de um trabalho que ela estava fazendo como empregada doméstica. Só que ela também não tinha muito uma noção mental tranquila, nem uma noção financeira tranquila. E ela me maltratava com 3 meses de idade. Então minha mãe de criação, ela já dizia que eu sofria maltrato com 3 meses de idade. E não aceitando isso, ela pediu que essa moça se retirasse lá da casa. E ela se retirou, mas me deixou lá. E aí nesse processo de adoção meio que não escolhida e um pouco rejeitada, eu passei em alguns processos de rejeição que eu acho que até hoje eu trabalho uma reprogramação para lidar com isso e percebo umas certas necessidades de palavras de afirmação por esse processo, né, de resgate, de querer ser aceito. E ela me falou, a minha mãe de criação, ela chegou e me falou, né, que eu fui vítima de um estupro, que eu tive uma irmã que morreu de fome, que outros irmãos que foram vendidos para outros países. Sua concepção foi sobre vítima de estupro. Isso. E você sendo vítima de estupro fica um pouco mais pesado ainda. É verdade, sim. Da forma que ela falou, na época que eu era criança, receber essa informação foi um pouco pesado. Hoje eu consegui discernir um pouco melhor e é graças à consciência e entender que minha mãe fez o melhor que ela podia por mim. E esse ato de abandono, na verdade, foi uma renúncia por uma consciência maior, de perceber que ela não tinha condições físicas nem financeiras para conseguir ter um desenvolvimento para mim, e ela preferiu doar para outra pessoa, mesmo que tenha sido dessa forma. E graças a essa atitude, que muitos podem entender como abandono, foi que hoje eu estou aqui com essa consciência e fazendo esse trabalho que eu faço de compartilhar cada vez mais a minha mensagem com as pessoas. A gente percebeu que as situações que acontecem com você perante a sua vida é que determinam uma grande parte dos seus comportamentos e suas crenças perante o que acontece com você. E que você precisa de muito autoconhecimento e senso de desenvolvimento para você poder curar essas feridas e se trabalhar melhor e reprogramar isso, para começar a ter hábitos mais saudáveis e pensamentos mais positivos. Maravilha, a gente conhece um cara sensacional, o nome dele é Eduardo Almeida. Ele é o criador do método Ikigai de coach. E ele costuma dizer sempre, né, que você não é fruto do que fizeram com você, mas do que você fez com o que fizeram com você. Ele tem como missão, como objetivo de vida, potencializar as pessoas, fazer as pessoas viverem o máximo do seu potencial. E esse conhecimento traz o protagonismo. Sim, o Tony Robbins também fala sabiamente quando ele fala que saiba que suas decisões e não as suas condições que vão determinar o seu destino. E como eu costumo falar de uma forma muito intelectual e filosófica, Demais. Se a vida te der 2 limões, você pode reclamar a vida toda que tá azedo, ou você pode cortar e fazer uma limonada. Quem sabe vender até empreender. Hashtag fica a dica. E galera, um dos momentos mais importantes da minha vida também foram lá pra março de 2014, 20 e pouquinho, eu não lembro igual certas pessoas que estão aqui no vídeo, mas foi o momento que eu tive meu despertar. Antes disso, eu era uma pessoa que investia muito tempo em festas, em bebida e coisas e hábitos não muito saudáveis. E depois que eu cheguei nesse despertar, eu já vinha procurando, eu já sabia que era o amor que movia o mundo, mas ainda não sabia onde encontrá-lo, ainda ficava muito cheio de dúvidas, eu ainda era ateu, eu viajei por várias religiões e não tinha encontrado nada ainda que se encaixasse mais naquilo que eu represento, né? O que eu representava, porque hoje em dia eu já represento muito mais. E aí naquela época foi que eu encontrei a arte de viver. Através de uma fisioterapia que eu tava fazendo, porque eu torci meu tornozelo pela 3ª vez, porque eu não cuidei quando eu tinha 15 anos. Eu estava lá e aí encontrei uma moça que me apresentou a arte de viver. E cara, quando eu conheci esse lugar maravilhoso, Salve Guruji, lindo, 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 divino. Quando eu conheci esse lugar, minha vida mudou completamente, completamente. Eu já saí do curso porque eu não sabia o que queria fazer, mas eu tinha certeza do que eu não queria. E eu não queria levar aquela vida. Então aquilo ali foi um momento para eu conseguir levar uma vida diferente. Foi saber que exatamente que aquilo que eu estava levando eu não queria. Aí depois daquilo foi que eu comecei a pesquisar mais, virei vegetariano, comecei a praticar yoga. Eu era a pessoa mais carnívora lá de casa e manhã tá aqui para confirmar isso. Então eu era muito carnívoro e quando eu falei que ia virar vegetariano, todo mundo desacreditou de mim lá em casa. Falaram o quê? Vai virar o quê? Come carne todo dia. Só que aí, depois que eu percebi que eu fiz umas técnicas de respiração, que eu entendi que carne não entrava mais no meu sistema. Então, simplesmente parei, a gente parou de comer carne, né? Sim. Depois dessa experiência. E toda aquela experiência de raiva que eu tive com meu pai, de todas as coisas que aconteciam, aquilo me pesava muito, eu ainda segurava aquilo. E depois desse momento, dessa virada, eu comecei a perceber, a estudar sobre aquilo. E depois eu acabei encontrando um momento de perdão muito bonito com meu pai, que me tirou 10 quilos de raiva das costas e me tornou uma pessoa ainda melhor do que o que eu já era.
Já comigo, meu despertar espiritual, eu gravo muito bem. 24 de abril de 2014. Eu não sou bom de datas, mas essa eu não esqueço. Graças a esse ser de luz aqui do meu lado, ele me convidou para o curso de respiração. Eu não fui muito resistente, apenas fui. Nem sabia o que me esperava. E foi lá, na prática de respiração, que eu lembro que quando eu abri o olho depois da prática, eu chorava muito, muito, muito. E me veio um insight fortíssimo de como eu estava conduzindo a minha vida. De como dentro da gente existem dois lobos que ficam brigando o tempo todo, o ruim e o bom. E nessa batalha ganha aquele que você alimenta. E eu estava alimentando muito o meu lobo ruim. Eu estava muito afastado da minha essência. Eu estava vivendo comportamentos muito duros, muito fechados comigo mesmo. E esse despertar que eu tive através da respiração, através da arte de viver, que trouxe toda uma plataforma de pessoas e conhecimentos para eu conseguir viver a minha essência, foi que eu ressignifiquei a minha vida. E assim como ele, a gente terminou o curso, a gente que era malhadão, tinha 10 quilos a mais de massa muscular que a gente tem hoje, a gente comia muita frango com batata doce, eu estava quase pulando ali pro fisiculturista, que a gente virou vegetariano e o meu mindset automaticamente virou e eu consegui reconectar uma coisa que eu sempre amei, que ia ajudar as pessoas. Através da arte de viver, eu virei coordenador de projetos sociais e 2 momentos que me marcaram muito foi quando a gente fez uma ação de meditação e consciência para as pessoas que foram vítimas de enchentes, que na época que teve enchente em Salvador, a gente foi lá fazer um trabalho com as pessoas que foram abrigadas pela prefeitura e foi muito lindo um relato que me marcou de um casal que depois da meditação, naquela situação difícil que eles estavam vivendo, eles abriram olhos e falaram: nossa, isso aqui foi uma anestesia espiritual. Outro fato também marcante foi quando a gente ia lá em Pau da Lima, entrar dentro mesmo da comunidade para levar a respiração, para levar yoga, para levar conhecimentos de bem-estar e viver o seu propósito dessa forma servindo é um dos estalos de consciência mais avançados, velho. E o despertar da consciência me mostrou isso, sabe? E foi isso, o vegetarianismo, mudança de vida, com conexão com massa natureza, Chapada Diamantina, e foi uma mudança muito forte, assim, até fisicamente. No meu Instagram você consegue ver um padrão, assim, muito mais ego, corpo, depois trabalhos sociais, pessoas, conexões, natureza, serviços, e foi muito massa esse caminho. Devo muito, muito a minha vida a esse ser de luz, a arte de viver, e só depois do despertar que eu consegui esse entendimento de ressignificar toda a minha vida, de entender os meus processos de infância, de perceber, né, aquilo que realmente eu sou fruto do que eu fiz com o que fizeram comigo, entender que, por exemplo, minhas mães, elas fizeram o melhor que elas podiam naquele momento, e hoje eu sou o que eu sou graças a esses comportamentos dela. Então gratidão a isso, rever todas as situações na perspectiva de herói. Isso é uma das coisas, as consequências do despertar de consciência, sair do vitimismo e entender as coisas como um herói. E aí, pessoal, você já despertou na sua vida? Babam. E se você não despertou, o que falta para você despertar? Então, e você que já despertou, você pode comentar nesse vídeo, comentar como foi, com que foi a experiência. É importante a gente saber que o despertar pode nos dar com várias coisas, né? Com a gente foi a arte de viver, mas a gente já conhece pessoas que despertou com religião, com meditação, com psicólogo, com ayahuasca, com chá de Santo Daime, aquela medicina sagrada. Então existem várias maneiras de se ter esse despertar espiritual. O despertar é necessário. A gente está vendo como a nossa sociedade está sendo conduzida e quantas pessoas não vivem a sua felicidade hoje em dia. Muitas vezes nós somos presos em grades invisíveis, normas morais, condicionamentos familiares, condicionamentos comportamentais, questões que a gente não trabalha dentro da gente, isso aprisiona a nossa essência e aprisiona o nosso ser. A gente caminha com a mentalidade cada vez mais reduzida por não ter esse estalo de consciência, se despertar para o novo, para renovar, para se transformar em um casulo e virar uma borboleta. Gratidão, pessoal, por ter nos escutado até aqui. Eu espero que nossas experiências tenham trazido lições para vocês de desenvolvimento. E então você pode se inscrever aqui e curtir aqui, eu acho. É um desses dois, eu ainda não estou muito familiarizado com isso. E é isso, gente. Como o Lucas falou, gratidão. E realmente, se você puder curtir e compartilhar, isso vai ajudar muito para que essa mensagem seja levada para mais pessoas. A intenção é justamente essa, gerar mais intimidade, conexão e agregar valor na sua vida através de nossas experiências. A gente aprende muito também com as experiências do outro. E a intenção é que você se desenvolva, que você tenha noções de outras vidas para se desenvolver também. Gratidão, curta e compartilha e tamo junto. Até o próximo.